Pedido do torcedor atendido. Venda do Vasco da Gama a caminho, amigo. Uma excelente notícia nessa manhã de terça-feira. E além disso, também tem informação que preocupa. Preocupa o torcedor vascaíno, pois Léo Jardim pode ficar de fora da partida de amanhã por conta da lesão na costela. Mas olha, sinceramente, se me preocupa como torcedor, se te preocupa como torcedor a ausência do goleiro Léo Jardim, eu só quero imaginar o que passa na cabeça do senhor Flávio Rodrigues de Souza, que expulsou o goleiro alegando cera, sendo que ele estava lesionado. Bom, espero que a senhora CBF faça algo com relação ao senhor Flávio Rodrigues de Souza. Mas enfim, amigo vascaíno, teremos aí pela frente um Acorda Vascão bastante agitado, bastante movimentado, cheio das últimas informações e novidades sobre o nosso Cruz Maltino. Mas antes de começar aqui o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados, né, sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, eu quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco, e esse daqui, para você aí que não sabe, é o canal do torcedor vascaíno. Eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia com a Acorda Vascão. Esse vídeo aqui, que é o primeiro, chegando sempre às 7 horas da manhã. O segundo vídeo do dia, chegando sempre pela parte da tarde, o chamado Fala Gigante. E o terceiro e último vídeo do dia, chegando sempre pela parte da noite para fechar o seu dia com chave de ouro e as últimas informações do nosso Vascão, que é o Boa Noite Gigante. Então, amigo vascaíno, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, não perca tempo, venha correndo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscreva-se, clique nela e já faça parte da nossa família. Eu, Lucas, conto muito com você, conto muito com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, o seu apoio, que é de suma importância para o crescimento e a divulgação aqui do nosso canal. Vamos juntos, né? Fazer de um canal do Gigante Vasco cada vez maior, e a sua ajuda é essencial para que isso aconteça. Show? Vambora então, amigo vascaíno, sem muita enrolação, né? Falar logo de Vasco da Gama. Quero começar aqui, primeiramente, com você, este Acorda Vascão, falando com relação a duas informações relacionadas a dois atletas. E ambos, inclusive, estão aparecendo aí na imagem a vocês, que é o Cão Barros e o JP. O JP ontem entrou em campo vestindo a camisa do Avaí. O JP é um cria da base do Vasco, está emprestado ao Avaí. Um empréstimo que aconteceu no início do ano e tem duração até o final de 2025. O Avaí venceu a partida de ontem, jogando a Série B do Campeonato Brasileiro pelo placar de 5-0. O Avaí hoje é o 7º colocado da Série B do Brasileirão, apenas a 3 pontos atrás do 4º colocado, que é o Chapecoense, ou seja, apenas a 3 pontos atrás do G4. Aliás, a 2 pontos, o Avaí tem 28 do G4 da Série B do Brasileirão. E na partida de ontem, em que o Avaí vence pelo placar de 5-0, o JP ele não apenas joga, ele coloca a bola do jogo embaixo do braço e resolve a partida para o clube catarinense. Dos 5 gols marcados pelo Avaí, o JP teve participação direta em 3. Ele faz o primeiro gol no primeiro tempo, ele fez um gol no primeiro tempo, deu uma assistência, aliás, ele deu uma assistência também na primeira etapa e sofre um pênalti também. Ou seja, ele, dos 5 gols, em um ele marca, no outro ele dá assistência e em mais um ele sofre o pênalti que dá o gol ao Avaí. Então, o JP tá jogando muita bola. E ontem o jornalista Lucas Pedrosa trouxe algumas novidades com relação ao jogador, tá? Uma informação até assim que preocupa, porque eu acho que é um baita, cara, atleta. É uma pena, inclusive, diante das opções que o técnico Fernando Diniz hoje tem em campo, ver um jogador de tanta qualidade, né, vestindo a camisa de um outro clube. O JP no Vasco, eu não tenho dúvidas, ele seria utilizado pelo técnico Fernando Diniz e o Vasco resolveu emprestá-lo. Eu não vejo JP sendo pior a Juan Esforza, que Jair, que Paulinho, muito pelo contrário, é muito mais bola. E ontem tivemos a informação através do próprio Lucas Pedrosa que o JP, que tem contrato com o Avaí até o final do ano e um contrato com o Vasco até o fim de 2027, foi emprestado pelo Vasco com o intuito de amadurecer, de desenvolver no clube catarinense. Entretanto, há uma opção de compra, tá? Mas qual é a informação? Essa opção de compra que há no contrato entre Vasco e Avaí, ela não é uma opção que dá ao Avaí o direito de, a hora que quiser, comprar o jogador. O Vasco ele amarrou o contrato de uma forma bem positiva ao próprio Cruz Maltino. Por quê?
Vamos lá, o JP tá jogando bola, o JP tá se destacando. O JP é um jogador que hoje chama a atenção não apenas do Avaí, mas do cenário do futebol brasileiro de uma forma geral, mas principalmente da diretoria catarinense. Vamos supor que o Avaí chegue e fale: eu quero exercer os direitos de compra do JP. Isso vai depender do JP, porque ele tem o direito de escolher se vai ou não vai, se quer seguir lá ou quer voltar para o Vasco. E o Vasco também tem que aceitar, porque no final do contrato outras propostas podem chegar. Se o Vasco entender que outras propostas são melhores do que a proposta do Avaí, o JP ele não precisa necessariamente ficar no clube catarinense. Então, o panorama é exatamente esse, ainda não há uma finalização do contrato diante desse cenário, mas é um jogador que tem um contrato, tem uma opção de compra, mas chegando no final do ano, diante desse destaque, mesmo que o Avaí queira comprá-lo, o JP vai decidir o seu futuro. Se volta para o Vasco, ou se permanece no clube catarinense. É um baita jogador, né? E eu creio que nesse momento todo torcedor vascaíno, se pudesse ter aí um desejo, seria o JP aqui dentro de São Januário, brilhando, se destacando e sendo uma peça muito importante. Se o JP não volta nesse momento, o Cauã Barros está quase voltando. Mas antes de entrar no assunto Cauã Barros, tem um recado rapidinho do Renda Extra, aqui nesse Acorda Vascão para você, amigo torcedor vascaíno. Então dê uma olhada, se ligue nesse recado aí que pode de fato mudar a sua vida. Se nesse momento há alguém que não tem sorte no futebol brasileiro, esse rapaz se chama Flávio Rodrigues de Souza, porque ele teve a audácia, né, de expulsar o goleiro Léo Jardim por cera, e foi confirmada ontem a lesão do camisa 1 Cruz Maltino. Então, azarado é o senhor Flávio Rodrigues de Souza. Mas tem gente, amigo vascaíno, que dá sorte. E dá sorte, inclusive, de descobrir algo logo no começo. E hoje pode ser exatamente esse momento. Um método novo, escondido dentro de um aplicativo que acabou de chegar no Brasil, está mudando a vida de muita gente comum. Gente que nunca ganhou nada online e agora está fazendo aí até R$300 por dia diretamente no celular. Sem precisar aparecer, sem investir e sem cair nessas furadas que você infelizmente vê por aí todo dia, né? Não é tigrinho, não é casa de aposta, não é bet, não tem absolutamente nada de esquema, amigo vascaíno. É simples, é rápido, é resultado real e pago diretamente no Pix. Pessoal, foi exatamente seguindo o ensinamento desse aplicativo que eu consegui finalmente me libertar, sabe? Eu tava cheio de contas em aberto, o salário mal dava pra segurar o mês, foi bem complicado. Aí eu achei esse aplicativo em um vídeo que explicava tudo certinho e dá uma olhada nesse valor, pessoal. Olha só, eu saquei quase R$5.000 nesse aplicativo no último mês, no Pix. É surreal isso aqui. Então, eu confesso que eu tava bem desconfiado no início, mas fiz mesmo assim e o resultado tá aí. Eu nunca imaginei uma coisa dessas. Olha, muito obrigado mesmo. E eu digo mais, faça você também, porque isso pode mudar a sua vida. Olha, se você ainda tá vendo isso aqui, é porque tem vaga, tá? Mas é um recado aqui meu mesmo, não enrola, amigo torcedor vascaíno, porque não vai durar muito tempo. Então, para tudo que você tá fazendo agora, tem aqui no link da descrição e no comentário fixado um link que vai te direcionar a esse aplicativo. Garante a sua vaga e começa exatamente hoje, porque quem deixa pra depois, amigo, infelizmente, né, fica vendo os outros ganharem. Bom, amigo vascaíno, vambora então voltar pro vídeo e explicar pra vocês essa situação do Cauã Barros, né? Por quê? Cauã, assim como o JP, é um jogador que está emprestado a um clube que disputa hoje a Série B do Campeonato Brasileiro. Esse clube, no caso, é o América Mineiro. América Mineiro que é o 15º colocado, inclusive, do Campeonato Brasileiro. Uma equipe que está passando por sérias dificuldades aí na Série B do Brasileirão, mas tem como um dos únicos pontos positivos, talvez, desse elenco, o próprio Cauã Barros. Cauã é um jogador que está jogando muita bola, não à toa, recentemente chamou a atenção do Cruzeiro. O Cruzeiro ele formalizou 2 propostas ao Vasco para comprar o Cauã Barros. Ambas propostas foram recusadas, a última no valor de $500 mil, ou seja, R$2,5 milhões, por 75% dos direitos econômicos do atleta. Cauã tem um contrato com o América Mineiro até o final desse ano e o contrato do Cauã com o Vasco vai até o final do ano que vem. O Vasco conseguiu recusar as 2 propostas do Cruzeiro por entender que eram propostas muito abaixo daquilo que o Vasco entende que o Cauã Barros pode render financeiramente ao clube e até tecnicamente no futuro. Diante dessa situação, até por conta assim da proposta do Cruzeiro, a possibilidade do Vasco inteiro o Cauã Barros começou a chamar um pouquinho a atenção
da comissão técnica do Fernando Diniz. E agora, de fato, através de informações do jornalista Vene Casagrande, o Vasco ele entrou em contato de forma oficial com o clube de Minas Gerais, com o América, para o retorno de Cauã Barros. Esse contato ele foi feito pelo diretor executivo Admar Lopes, uma conversa para negociar esse retorno do Cauã. A situação, porém, ela não é simples. Por quê? No contrato assinado entre Vasco e América Mineiro no início do ano, o América Mineiro ele colocou uma cláusula contratual para se resguardar com relação ao Cauã Barros e uma possível saída no final da temporada. Para o volante retornar ao Vasco nesse momento, antes do término do empréstimo, há uma multa que ela deve ser paga pelo Vasco da Gama ao América Mineiro. É o Vasco pagando a um clube para ter de volta um jogador que já é seu. De fato, uma loucura, mas isso está em contrato. O valor é proporcional ao tempo que resta do fim do empréstimo, hoje um pouco mais aí de R$ 500 mil. Só que qual é a situação? Ponto 1. Para o Vasco ter o Cauã de volta, ele precisa pagar. Primeira situação. Só que tem o ponto 2 também. Para o jogador deixar o América Mineiro antes do empréstimo, o atleta ele tem que querer voltar. Não adianta hoje o Vasco sentar com um jogador e um empresário e falar: eu quero você de volta aqui, se o Cauã Barros não quiser voltar para o Vasco. Isso não vai acontecer. Então hoje a situação está na mão do volante. E ele sabe disso, o seu empresário sabe disso, e sabe acima de tudo que talvez seja a hora ideal para amarrar um bom contrato para ele. Até porque o contrato com o Cauã Barros vai apenas até o final da temporada. Então, diante disso, o Cauã, junto dos seus empresários, exigiram uma renovação de contrato com o Vasco e um aumento salarial antes do seu retorno, tá? As conversas estão em andamento nesse momento entre a diretoria Cruz Maltina e o empresário de jogador, e a expectativa é que, caso esse retorno aconteça, o contrato hoje do Cauã, que vai até o final do ano, venha a ser renovado por mais tempo e ele receba um aumento salarial nesse retorno ao Cruz Maltina. Então as coisas estão andando positivamente. Hoje o próprio diretor executivo Admar Lopes, que está fazendo esse meio campo, e as expectativas é que sim, Cauã Barros retorne ao Cruz Maltino para ser um reforço para o técnico Fernando Diniz. Boa notícia, amigo vascaíno, deixa clara a sua opinião, né? Nos comentários, o certo é o Vasco olhando a sua base, se destacando no futebol brasileiro, e infelizmente esses atletas não estando aqui. Mas enfim, volto a repetir, deixe sua opinião aí nos comentários se você acha positivo esse retorno do volante Cauã Barros. Show, amigo vascaíno, vamos embora prosseguir aqui então com esse Acorda Vascão, que ainda temos muitas informações para trazer a vocês. A primeira delas aqui nesse momento, a questão envolvendo, né, amigo torcedor, o Léo Jardim, cara. Felizmente amanhã o Vasco entra em campo contra o CSA, e não infelizmente pelo Vasco entrar em campo, mas infelizmente pela possibilidade da ausência do goleiro Léo Jardim. O Felipe Coutinho é um jogador que, por exemplo, está lesionado e pode voltar amanhã, uma baita notícia, mas o Vascaíno ele é tão azarado que ele não tem nem a sorte de comemorar o retorno do seu camisa 10, pois o seu camisa 1, talvez um dos principais jogadores desse elenco, pode ficar de fora por conta de lesão. O goleiro é dúvida para a partida de amanhã às 7 horas da noite contra o CSA pela Copa do Brasil. Vasco ontem informou, né, que o goleiro Léo Jardim ele foi submetido a um exame de ressonância magnética que identificou alterações contusionais recentes na junção costocondral do último arco costal esquerdo do goleiro, hematomas musculares profundos, inclusive associados, medindo aproximadamente 3,1 por 2,3 centímetros, algo bem complicado, bem chato, bem tenso, que mais do que nunca irrita, né, o torcedor vascaíno. É completamente surreal, amigo torcedor, saber que um goleiro ele foi expulso por estar lesionado. O Vasco é um clube pioneiro e até nisso, né? O Vasco ele consegue ter esse pioneirismo, entretanto, negativo. Eu gostaria muito de saber nesse momento qual é o pensamento da Confederação Brasileira de Futebol, da CBF, porque ontem, né, tivemos aí um julgamento assim feito pela comissão de arbitragem para entender se o senhor Flávio Rodrigues de Souza, o árbitro da partida de Vasco Internacional, seria punido ou não pelos erros cometidos em campo. E aí, a gente teve informação essa inclusive dada pelo canal Na Torcida Vascaínos, que a comissão de arbitragem, que hoje é composta por 7 ex-árbitros, se reuniu para deliberar esse caso. O resultado da votação foi: 2 árbitros levantaram as mãos e se abstiveram da votação, abstenção. 2 árbitros votaram contra o árbitro, ou seja, votaram a favor de uma suspensão, de uma punição. E 3 árbitros votaram a favor do árbitro, ou seja, contra uma punição.
considerando correta a expulsão do senhor Flávio Rodrigues de Souza. Então, diante da comissão de arbitragem da deliberação do caso ontem, a comissão de arbitragem da CBF entendeu que o senhor Flávio Rodrigues de Souza agiu corretamente, que a atitude dele em campo foi correta. E aí agora eu gostaria de entender. Tem um goleiro contundido. O árbitro ele proibiu um goleiro contundido que estava sentindo dores de ser atendido. E aí, comissão de arbitragem? E aí, CBF? Para onde vai isso? Vai ficar essa bagunça? Espero que o senhor Flávio Rodrigues de Souza nunca mais apite não apenas jogo do Vasco, mas jogo nenhum. Surreal. Surreal o que esse rapaz fez, amigo. É simplesmente revoltante, cara. Mais revoltante do que a expulsão por si só foi ontem ter esse lado divulgado e saber que o Vasco foi... Não apenas... Agora eu posso falar, o Vasco não foi prejudicado. Como o próprio Pablo Verrete disse, eu utilizo as mesmas aspas dele. O Vasco ele foi roubado no domingo no Beira-Rio. É completamente desastroso. Essa é a grande realidade, amigo vascaíno. Deixa, claro, a sua opinião nos comentários, porque é sempre contra o Vasco, cara. Ano vai, ano vem, parece que as coisas sempre continuam as mesmas. E para fechar aqui com você, Acorda Vascão, né? Ontem tivemos aí uma informação bem interessante que movimenta os bastidores da nossa colina histórica, porque ontem o CEO do Banco Genial Investimentos, Rodolfo Richard, colocou essa imagem aí nas suas redes sociais, imagem divulgada pelo próprio Rodolfo. Esse rapaz, volto a repetir, né? É o CEO do Banco Genial Investimentos, CEO, ou seja, é a figura máxima do banco, é o presidente do banco, é o dono do banco. E ontem, diante dessa imagem publicada, e através até das informações dadas pelo canal Expresso 1923, se confirma que houve um encontro entre o CEO do Banco Genial Investimentos com o presidente Pedrinho. O motivo principal do encontro seria tratar a venda da SAF Cruz Maltina. Genial Investimentos é um banco que tem como sede a cidade de São Paulo. É uma empresa especializada em diversas atitudes no mercado, né, de uma forma geral. É uma empresa muito ampla com relação a movimentações, mas o intuito principal do Vasco é buscar junto a essa empresa investidores no mercado, tá? A informação é essa dada pelo Expresso 1923. O encontro teve como objetivo discutir a participação do banco nesse processo da venda da SAF Cruz Maltina, e o banco pode atuar como intermediária ou assessora na negociação, né? Então o Vasco, que já tinha fechado um acordo com uma empresa, que agora eu esqueci o nome, para ir ao mercado procurar investidores, potenciais investidores. Agora o Vasco também inicia encontros para, junto ao Banco Genial Investimentos, ter um parceiro ao seu lado, né, para assessorar e intermediar as negociações representando o nosso Cruz Maltina. Então, o Vasco tem uma empresa para ir ao mercado e procurar seguidores e busca, junto a Genial Investimentos, ter uma empresa para representar o próprio clube nas negociações. Boa notícia? Se anima, né, com essa venda do Vasco da Gama. E aqui lembrei a G5 Partners, né? É a empresa que o Vasco contratou para ir ao mercado buscar investidores. Show? Eu, Lucas, vou ficando por aqui. Esse foi o nosso Acorda Vascão. Primeiro vídeo apenas, né, dessa terça-feira, e já já eu tô de volta para trazer ainda mais informações e novidades a todos vocês. Vamos que vamos, curta, compartilhe, se inscreva e, como eu sempre falo aqui no canal, saudações vascaínas.